Queridos irmãos, desejamos que a paz do Senhor Jesus seja o clima constante em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre saúde, a saúde do corpo e a saúde do espírito. Então nós vamos encontrar lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, com a mensagem Cuidar do corpo e do espírito. Essa página nos conduz a entender sobre a nossa saúde e as nossas doenças. Então inicia-se essa mensagem com a seguinte questão: constituirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Nós vamos repetir. Constituirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Então, será que para que consigamos alcançar a perfeição espiritual é necessário menosprezar o corpo físico? Enfim, para elevar o espiritual é necessário desprezar o material? Então, antes de buscar o entendimento na resposta dessa questão, precisamos lembrar de que somos, na essência, um ser divino. No entanto, essa divindade em nós ainda está latente, necessitando de desenvolvimento. Sendo assim, ainda nos encontramos bastante distantes dessa perfeição. Nós somos espíritos encarnados, almas, segundo esclarece o Espiritismo, mergulhados em um corpo físico que nos serve de veículo nesse caminho para o desenvolvimento dessa perfeição. Então, apenas por entender isso, de que o corpo carnal é um meio pelo qual nos conduzimos, já é o suficiente para entendermos o quão valioso é o nosso corpo físico. Dizem os benfeitores espirituais que o corpo físico é o santuário do espírito. Então pensemos, o que vem a ser esse corpo? Entendendo que somos espíritos reencarnados e que já viemos e saímos várias vezes desse plano físico, podemos entender que o nosso corpo de hoje traz todos os reflexos do nosso passado, todos os méritos, todos os prejuízos que são próprios dos nossos atos, que geraram todas essas marcas que trazemos hoje. Então, esses reflexos são incorporados nessa estrutura orgânica que hoje nos serve por veículo. Vamos repetir o pensamento. Então, eu que já vivi várias vezes nesse plano terreno, que já experienciei a vivência de várias personalidades, tudo que essas personalidades escolheram e realizaram, elas permanecem nessa personalidade atual. Tudo bem por aí, porque poderíamos dizer, está no campo psíquico, no campo mental. Mas como que nós vamos entender que muitas vezes o nosso corpo de hoje se apresenta doente sem uma causa aparente? Muitas vezes nada justifica aquele mal, nada justifica aquela doença.
é porque as causas que não se encontram no presente, elas estão no passado. Por quê? Aqueles reflexos todos das vivências passadas estão incorporados nessa estrutura orgânica de hoje. Então, as nossas atitudes do passado, as atitudes de outras personalidades que vivemos, provocam efeitos nessa nossa atual personalidade, tanto no campo psíquico quanto no campo físico. E o que faz, então, a ponte entre as causas anteriores e os efeitos presentes? A resposta é pelo perispírito. E o que é o perispírito? É o corpo ou conjunto de corpos espirituais. No perispírito ficam registradas todas as vibrações que vamos gerando ao longo do nosso caminhar, desde nossas atitudes e condutas até os nossos mais secretos pensamentos e sentimentos. Então, o perispírito, ele tem esse campo onde ele registra tudo. Então, ele traz do passado, refletindo no presente e continua registrando a conduta, as atitudes, os pensamentos, o campo emocional, psíquico do presente. Percebe? Então, ele caminha junto conosco ao longo da nossa trajetória. Falemos então de nossa saúde e de nossas doenças, dessas nossas condições temporárias, porque esse estado de saúde e de doença, ora saudável, ora doente, são condições temporárias enquanto buscamos a perfeição. Quanto mais nos aproximamos da perfeição, maior será o nosso estado de saúde. Então, o que podemos entender por saúde? Podemos entender saúde como uma conquista interior, uma harmonia, um equilíbrio entre o orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar. Isso seria a saúde. Aliás, isso é a saúde, né? Essa harmonia que se expressa num quadro geral de bem-estar, tanto no campo orgânico, quanto no emocional e o psíquico. Portanto, ao falarmos de saúde, falamos da total responsabilidade de cada um. Porque não há remédio nem tratamento algum que possa nos proporcionar essa conquista interior de harmonia. Não tem como você recorrer à farmácia e pedir lá, eu quero uma pílula que me dê condições de paciência. Eu quero um xarope que me dê condições de fé. Eu quero um elixir que me dê condições de perdão. Então não tem. Essa é uma conquista interior. É um autotrabalho, é uma autorrealização. Então, quando falamos de saúde, falamos de autorresponsabilidade, porque é um trabalho autorrealizável. Portanto, a doença vem a ser o oposto, ou seja, um desequilíbrio,
uma desarmonia. O estado de doença, portanto, ele sinaliza que alguma coisa precisa urgentemente ser transformada. Sempre que a doença se apresenta, a primeira pergunta, se desejamos buscar a solução, a primeira pergunta é: o que em mim precisa ser transformado? Então, porque se a doença ela é uma desarmonia, um desequilíbrio interior, então, ao nos apresentar doentes, precisamos entender o que está desequilibrado, o que está em desarmonia dentro de nós. Então, o estado de doença vai sempre fazer essa sinalização. A doença vem a ser um processo de bloqueio nas energias que compõem o ser humano. Muitas vezes, bloqueio da energia vital. Então, todo esse desarranjo psíquico, emocional, ele vai constituir bloqueios da fluência da energia vital, da energia para a saúde. Esses bloqueios são causados por fatores espirituais, psíquicos e emocionais, que por sua vez geram conflitos. Então, esses bloqueios, dizem os estudiosos que é um verdadeiro colesterol energético. Então, nós bloqueamos os canais da fluência da energia com esses nossos conflitos. Esses conflitos vão se acumulando, como se estivesse numa panela de pressão, na qual nós tampamos a válvula de escape do vapor. Então, chega um momento em que a pressão é tanta que estoura. É a hora que a doença se manifesta. Isso vai acontecer no corpo físico, onde o conflito é somatizado no organismo. Então, dizem que todas as vezes que a doença se apresenta no organismo físico, essa doença já vem caminhando desde o nosso psíquico, passando pelo emocional. Então, o último estágio é a manifestação no corpo físico. Aparecendo assim as doenças e também as doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, o pânico, etc. Então, sempre quando a doença se apresenta, ela não surgiu ali, naquele momento que ela apresenta. Ela já vem, ela já tem toda uma trajetória. Por que é importante a gente entender isso? Porque nós podemos, então, evitar o aparecimento de doenças se soubermos conhecer com antecedência essas causas instaladas e trabalhar com elas. Ou mesmo trabalhar de uma forma preventiva, providenciando esse equilíbrio antes que o conflito seja gerado e traga por consequência a doença. Através do autoconhecimento e do trabalho de autorrealização. Por exemplo,
Se conhecemos esse mecanismo, ao percebermos uma pequena mágoa que começa a se instalar, imediatamente já entramos com o trabalho de reverter aquele desequilíbrio e trazer, logicamente, o equilíbrio e a harmonia para evitar que a doença seja causada e instalada. Portanto, nós podemos tratar as doenças, uma vez que ela já chegou, lógico que nós temos que tratar, mas nós estaremos tratando apenas o efeito. A saúde somente virá ao tratarmos as causas, ou seja, tratar os conflitos, desbloqueando a energia, conforme já dissemos, a raiva, revolta, medo, mágoas, etc. Então, desenvolver a saúde requer todo um movimento do indivíduo em direção a ela, em direção à saúde. Então, requer todo um trabalho, uma movimentação nossa em relação à saúde. Então, a nossa saúde, ela não está entregue aos remédios e às terapias de um modo geral. Os remédios e todas as terapias tratam do efeito, mas a causa tem que ser trabalhada por cada um de nós, se desejamos realmente alcançar o estado de saúde. Então, não é possível nos livrar da doença de fora para dentro. Porque às vezes você até trata, você até consegue uma aparente cura, mas se a causa continua, ela vai estourar em um outro momento, de uma outra forma, e às vezes até mais grave. Então é necessário desenvolver uma postura saudável, onde com serenidade vamos buscar a causa da doença e assim, com base nessa causa, poder transformá-la, transformar a causa. Quando nós falamos de causa da doença, não falamos apenas das causas externas, mas principalmente das causas internas, as causas espirituais e não apenas as causas materiais. Dizemos, por exemplo, que as doenças, as causas externas, materiais, são causas biológicas, pelos vírus, pelas bactérias, pelos fungos, etc. Temos também a causa, só um minutinho, gente, isso. Nós temos também as causas químicas, como os poluentes, os aditivos alimentares, os pesticidas diversos que consumimos junto com os alimentos. E as doenças emocionais são vistas geralmente como pressões psicológicas e sociais. É certo que sim, realmente todas essas causas externas existem. No entanto, elas não são as causas primárias. Então, esse aqui é um ponto fundamental para o nosso entendimento.
Porque muitas vezes a gente fica limitado a entender que as causas da doença são somente essas causas externas. No entanto, elas não são as causas primárias. Elas são apenas fatores facilitadores. São fatores oportunistas dos conflitos e desequilíbrios existentes na alma, no emocional não controlado, ou no mal ou o emocional mal gerenciado. Então, existem aí vários estudos dentro da ciência sobre os placebos, sobre a influência até da eficácia de medicamentos, dependendo de como o paciente trabalha o seu emocional. Tem vários estudos sobre a questão do sistema imunológico por pessoas mais equilibradas, pessoas que trabalham mais com a fé, que desenvolvem mais o lado espiritual, que conseguem um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio no seu dia a dia, que conseguem ter um sistema de imunologia mais eficaz. Então a gente diz que todas essas causas externas, elas são como que catalisadores, aceleradores desse processo que já está em desenvolvimento. Lembra que a gente falou que quando chega no corpo físico é o último estágio manifestando aquele conflito que já vem sendo trazido, às vezes, até de existências anteriores. Então, essas causas externas, elas são apenas os facilitadores, os catalisadores desse processo. Por isso que a gente diz que não são causas primárias. Elas são causas, sim, mas causas secundárias. Então, nós vivemos sob a égide da lei de ação e reação. E nesse aspecto nos movimentamos. Nós agimos e a vida reage. A vida age e nós reagimos. Nós marcamos uma variável e seguimos dentro dela. Lembrando ainda que a vida é um incessante mecanismo de transformação. Constantemente nós estamos dentro desse processo de transformação. Conforme variam os nossos padrões e pensamentos, também variam o nosso comportamento, a nossa ação e variam, logicamente, os resultados ou a reação. Tudo que se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, tudo aquilo que é insistente na nossa maneira de ser, na nossa maneira de valorizar, na nossa maneira de significar. Então, tudo isso, tudo vai se materializar no nosso campo, da nossa realidade objetiva. É muito interessante essa questão aí. Às vezes tem estudos aí que mede
assim, até o ambiente, o nosso ambiente, onde a gente circula normalmente, por exemplo, até a nossa mesa de trabalho, a nossa residência, conforme está o nosso mental, conforme está o emocional, é a forma como as coisas são arranjadas, é a forma como a higiene é realizada. Uma vez eu li alguma coisa muito interessante que até por você olhar a gaveta de uma pessoa, você consegue ter uma noção de como está o estado interno daquela pessoa, pela maneira como ela se organiza, às vezes pela maneira como ela se veste, né? Muito interessante isso, né? Então, o pensamento de enfermidade gera enfermidade. Pensamento de saúde gera saúde. Pensamento de alegria, alegria, de prosperidade, prosperidade e assim por diante. Nossos pensamentos seguem a linha direcional das nossas aspirações. Então, é importante a gente, dentro do trabalho de autoconhecimento, ter esse entendimento, esse conhecimento dos nossos pensamentos. Qual é a linha? Essa linha do pensamento que eu insisto, que eu mantenho, ela revela uma aspiração. Quer dizer, revela aquilo que buscamos, aquilo que ansiamos também, né? Então, a emoção, ela gera a ideia. Então, pela ideia, você tem uma noção da sua emoção. E a ideia, ela vai gerar a ação. Então, tudo depende da nossa vontade. A vontade é o impulso propulsor da nossa transformação. Saudáveis ou doentes, felizes ou infelizes, sofrer ou não sofrer, depende somente da nossa vontade. Fazendo uma reflexão um pouco mais profunda, vamos entender que a doença é o resultado de um distanciamento do ser humano da própria espiritualidade. A doença é o resultado de um distanciamento do ser humano da própria espiritualidade. Portanto, a saúde será o resultado natural dessa busca, desse reencontro. Em outras palavras, diríamos, a saúde é o resultado do ligar-se a Deus. Nós falamos da aspiração, quer dizer, quem traz essa significação da religiosidade, essa busca do ligar-se a Deus. Não falamos de cultos exteriores, não, de religiões, mas desse ligar-se a Deus, né? Então, quanto mais nós nos distanciamos dessa aspiração, mais nós geramos essas desarmonias, esses conflitos que trazem como consequência as doenças. Então poderíamos perguntar por que nos distanciamos tanto da espiritualidade e, consequentemente, de Deus? A resposta é o nosso materialismo. Mas aí que está outra questão. O que vem a ser um materialista? Será que para sermos espirituais, para estarmos próximos a Deus, temos a necessidade do menosprezo, do desleixo com o nosso corpo material
e a nossa condição de materialidade, ou seja, viver a nossa experiência de materialidade. É aí que retornamos então à questão inicial. Constituirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? É a pergunta que inicia o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem cuidar do corpo e do espírito. Então, evidentemente que não. O que será então um materialista? Então, tem duas formas básicas para entendermos o que é um materialista. Tem aquela forma direta. Quando a criatura se nega a crer que é um espírito imortal e que existe uma inteligência suprema que organiza o universo, resultando com isso numa extrema aridez interna, um vazio existencial enorme, pois ao negar a essência da vida, a criatura inibe intensamente a sua energia vital e se torna profundamente doente, geralmente doenças emocionais, como por exemplo sociopatas. Agora, a forma indireta, que é a mais comum, ou uma grande maioria, é aquela na qual a criatura já crê que é um espírito imortal. Ela crê nisso. E que existe um Deus velando pelo universo. Mas essa crença ainda é muito distanciada da concepção real do Criador e da finalidade da criação, resultando em uma prática de vida ainda bastante materialista. São as pessoas centradas em fazer e ter coisas, não se ocupando de forma alguma com o ser. São os ditos espiritualistas materialistas. Existem várias gradações desse materialismo. Também dessa forma, a criatura se fecha para um fluxo de energia vital, tornando-se igualmente doentes. Então, ele crê na espiritualidade, ele crê numa inteligência suprema, mas ele vive como se não cresce, né? Então, assim, ele ainda continua se permitindo nas aspirações imediatas do ter, do parecer, do fazer e do poder. Então, a questão constituirá a perfeição espiritual no menosprezo da materialidade? Então, não. Nós temos que lembrar, nós somos um espírito vivenciando uma experiência material. Então, há que se coordenar essa questão, essa situação, há que se ter equilíbrio. Então, para se valorizar dentro do espiritualismo, não necessitamos o não fazer e o não ter. Não é isso. A diferença está no como fazemos e como temos. Se ter e fazer são valores finais, então nós somos materialistas. Se então nós achamos que a finalidade da vida é atender a essas aspirações do ter e do fazer, então nós somos materialistas. Se a vida material for por nós encarada como bases únicas e de nossa felicidade, então somos materialistas. Se achamos que a nossa felicidade se encerra no ter
no fazer, no parecer, no poder. Se a revolta, a inveja, os ciúmes, o apego nos dominam, são os principais impulsos do nosso movimento. Isso, a inveja, os ciúmes, o apego, são impulsos que nos movimentam, que a gente marca a variável e segue por ela. Então nós somos materialistas. Então cuidar de nossa vida material é o contraponto que nos equilibra para o desenvolvimento espiritual. Então a saúde espiritual será o resultado do cultivo da verdadeira espiritualidade que nos desenvolverá a religiosidade. Ficou muito complicado? Não. A saúde espiritual é o resultado da verdadeira espiritualidade. Então, a verdadeira espiritualidade é essa aspiração, essa visão de entender que você está aqui vivendo uma experiência material, mas essa experiência ela só é um meio para que você trabalhe todos os valores que vão te propiciar o reencontro, a religação com esse ser divino que está latente em ti, sabe? Então tem 3 condições fundamentais para o cultivo dessa verdadeira espiritualidade. O sentimento de aprendiz. Você entender que você se sentir, nem é entender intelectualmente, mas se sentir como um aprendiz. Então isso vai te dar condições de aceitação, condições de auto-perdão e perdoar ao outro, né? Também uma outra condição é o cumprimento do dever consciencial. Aquele dever que a sua consciência te indica como dever. Então, aquilo que a gente chama de manter a consciência em paz, de que você fez o seu melhor, que você aproveitou dentro da sua possibilidade que o seu aprendiz te deu, né? Quantas vezes a gente, olhando para o que já passou, fala, nossa, naquela época eu não tinha a maturidade, eu não tinha aprendido ainda o que hoje eu aprendi. Então hoje eu tenho uma condição de ter uma atitude diferente do ontem. Então você se perdoa e vai em frente. Sempre com a consciência tranquila que você fez o seu melhor dentro da sua possibilidade do momento. E também uma outra condição é a profunda gratidão a Deus. Então é a questão da aceitação. Tem uma fábula que ilustra bem a questão da aceitação, que é a fábula do pavão e do urubu. O pavão, embora se reconhecesse como belo, ele invejava o urubu porque o urubu sabia voar. E o urubu, por sua vez, se reconhecia feio e lamentava ter que voar e invejava a beleza do pavão. Resolveram se cruzar e o resultado, dizem, foi o peru, que além de feio, também não sabe voar. Quanto tempo e oportunidades nós desperdiçamos com a lamentação, com a queixa? Quantas vezes tentamos forçar para mudar o que não pode ser mudado? Então, concluindo,
essa nossa reflexão de hoje, diremos o seguinte: no que consiste cuidar do corpo? Até de certo ponto, fácil cuidar do corpo. Alimentação, higiene, exercícios, atenção com os sintomas e busca de recursos, disciplina, vigiar os excessos, vigiar as extravagâncias, respeitar o corpo como esse santuário divino. E no que consiste cuidar do espírito? Cuidar do espírito podemos resumir em potencializar e cultivar o amor, a paz, a esperança e a fé. Alma sadia, corpo sadio. Corpo sadio, alma sadia. Muita paz.